Salve galera, vamos lá, correção dos exercícios de revisão para o simulado. Então, estamos prestes aí a realizar o simulado. Qual é o nosso conteúdo, professor? Função do primeiro grau, função do segundo grau, equação exponencial e trigonometria no triângulo retângulo. Então, esses são os conteúdos. Hoje, vamos corrigir aí uma bateria de exercícios sobre função do primeiro e do segundo grau. Então, vem comigo, galera. Vamos lá para a primeira atividade, para o primeiro desafio que nós temos aí. Então, nós temos o seguinte, ó. Uma estudante oferece serviços de tradução de textos em língua inglesa. O preço a ser pago pela tradução inclui uma parcela fixa de R$20, mais R$3 por página traduzida. Em determinado dia, ela produziu um texto e recebeu R$80 pelo serviço. A quantidade de páginas traduzidas foi de... Então, observem, gente, estou diante aí de uma situação, problema, que implica em encontrarmos a quantidade de páginas traduzidas por uma determinada estudante, tá? Então, foi colocado todas as condições, né, que norteiam essa tradução. Então, ela cobra um valor fixo, né? Isso quer dizer, independente da quantidade de páginas, ela recebe aquele valor, mais R$3 por cada página traduzida. Então, como que nós devemos trabalhar essa ideia? Bom, isso é uma função. O valor que essa pessoa recebe, tá? Vamos colocar aqui, valor fixo, né? Então, nós temos aqui um valor fixo de 20 pila, R$20, ok? R$20. Nós temos que, além desse valor fixo, essa pessoa cobra um valor variável. Esse valor variável é igual a R$3 por página, vezes 3 vezes o número de páginas que ela traduzir, ok? Então, observem que a quantidade de páginas é uma quantidade que pode variar. Se ela traduzir uma página, ela vai receber 3 vezes 1. Se ela traduzir 2 páginas, ela vai receber 3 vezes 2. Se ela traduzir 3 páginas, 3 vezes 3. E assim sucessivamente, tá? E temos o valor final que ela recebe, que nesse caso aqui, desse exemplo, desse exercício, foi de R$80. Ela recebeu R$80 pelo serviço. Então, essas são as informações que nós temos. Agora, como que eu posso escrever isso na forma de uma função? Veja bem, eu posso dizer que o valor que ela recebe, o valor recebido, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual ao valor fixo, certo? O valor fixo, mais 3 vezes, por que 3? Porque ela recebe R$3 por cada página. 3 vezes a quantidade de páginas traduzidas, tá? Então, isso aqui, eu escrevi tudo isso que foi mencionado no enunciado desse exercício, eu transformei numa função matemática. Então, o valor que essa estudante recebe constitui de quê? De um valor fixo mais R$3 por página traduzida. Beleza. O objetivo é encontrar quantas páginas essa estudante traduziu se ela recebeu um valor de R$80. Então, observem, galera, que eu sei quanto que ela recebeu. Esse camarada aqui, ó, foi informado. Ela recebeu R$80. Então, isso aqui vai ser igual... Aí você me pergunta, professor, mas não teria que colocar 80,00? Galera, você até pode colocar 80,00. Porém, eu não aconselho você trabalhar com a parte decimal, a não ser que seja um valor diferente de 0. Se for 0,00, é melhor você nem colocar. Deixa só a parte inteira, 80. Tranquilo? Igual
ao valor fixo. O valor fixo, como o próprio nome já diz, isso aqui não muda. E o exercício falou que foi de R$20. Então, 20 mais 3 vezes a quantidade de páginas traduzida, que é exatamente o que o exercício quer saber. Então, eu vou dizer que a quantidade de páginas traduzidas é x. Agora, o que eu faço? Equação do primeiro grau. O que tem x fica de um lado, o que não tem x passa para o outro. Lembrando que toda vez que eu troco de um lado para o outro, eu tenho que trocar o sinal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 20 para o outro lado, tá? Então, vai ficar 80 menos 20 igual a 3 vezes x. 80 tira 20, 60, igual a 3 vezes x. O 3 está multiplicando, então ele vai para o outro lado dividindo. Eu vou ter aqui 60 dividido por 3 igual a x. E 60 dividido por 3 é igual a 20. Conclusão, para que essa pessoa, que essa estudante tenha recebido R$80, ela terá que ter traduzido 20 páginas. Essa é a resposta da questão aí. Belezinha então, né, galera? Vamos lá. Exercício 2, to exercise. Qual dos gráficos abaixo representa a reta da equação y igual a 2x mais 3? Bom, o que nós falamos a respeito de gráfico de uma função do primeiro grau? A primeira informação que nós passamos foi que o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Professor, como que eu sei que esta função é do primeiro grau? Nós vimos que o que determina o grau de uma função é o maior expoente da variável. Então, como eu tenho aqui y, então é uma função y, lembram que y e f de x é a mesma coisa? Tá? É uma função, tá? Igual, quem é a variável aqui? A variável aqui é a letra x, tá? Qual é o expoente dessa variável? Quando não aparece nada, é 1, tá? Então, se eu escrever desse jeito, não muda nada. É a mesma coisa, tá, gente? F de x igual a 2x elevado a 1 mais 3. Porque o y, ele pode ser escrito como sendo f de x, função de x, tá? Ou seja, x é a minha variável. Aí eu verifico o expoente da variável. Se não apareceu nada, é porque o expoente é 1. Então, observem que o maior expoente da variável, cujo coeficiente é diferente de zero, porque o número que acompanha o x aqui é o coeficiente, não pode ser zero. Então, nesse caso, não é zero, é 2. Então, cujo coeficiente é diferente de zero, indica o grau da função. Então, é uma função do primeiro grau. Fechou, professor. Eu sei que a função do primeiro grau é uma reta. Fechou, professor. Todas aí são retas. Então, pode ser qualquer uma por enquanto. Outra coisa que nós vimos é que numa função, ela é sempre escrita nesse formato. F de x igual a vezes x mais b. Aí lembram, o a é chamado de coeficiente angular. E o B é chamado de coeficiente linear, tá? Vamos começar pelo B, gente. Vamos começar pelo B. O B, que é o coeficiente linear, o que nós falamos a respeito dele? Ele é um ponto localizado no eixo Y. Então, olha só que dica bacana. O B é um coeficiente, portanto, é um valor numérico, ele é um número pertencente ao conjunto dos números reais, e esse número ele está localizado sob o eixo Y, ou seja, em cima do eixo Y, tá? Sobre o eixo Y. Observem aqui. E a reta passa por esse ponto. Então, uma coisa que já é do nosso conhecimento é que essa reta ela vai passar no eixo Y, vai interceptar, vai cortar o eixo Y exatamente nesse ponto 3. Por que 3, professor?
Porque aqui, ó, o coeficiente linear é o 3, ó. Quem está no lugar do B, aqui é o 3. Isso quer dizer que o B vale 3. Portanto, gente, olha aqui, ó. Aqui está o 3, ó, beleza. Aqui está 3, beleza. Passou no 3. Aqui está 3, beleza. Só que aqui, ó, ela passou no 2, ó. Tá errado. Então, eu já sei que essa aqui não é. Aqui, ó, passou no 2, ó. Já sei que essa aqui não é. Então, de cara, eu já eliminei a letra E e a letra C. Só pelo fato do gráfico não passar no ponto 3, já que o coeficiente linear é 3. Fechou. Continuando. Depois nós falamos do coeficiente angular. Esse coeficiente angular aqui, ele vai contribuir para nós determinarmos se a função ela é crescente ou se a função ela é decrescente. O que faz essa função ser crescente? Bom, geometricamente, né, ou melhor, algebricamente, a função vai ser crescente quando A for maior que zero, ou seja, ele for positivo. E ela vai ser decrescente toda vez que o A for menor que zero, ou seja, negativo. Nós falamos isso aqui no estudo de função. Então vamos olhar o A. Quem é o meu A nessa função aqui? O A vale 2. Positivo ou negativo? Positivo, professor. Então esta função, a função, ela vai ser uma função crescente, tá? Por quê? Porque o A é positivo. Agora que eu sei que ela é crescente, eu vou fazer a análise geométrica. A análise geométrica consiste em nós verificarmos a posição de inclinação da reta em relação aos eixos x e y, tá? Bom, o que nós falamos a respeito do plano cartesiano? Nós falamos que o plano cartesiano é um conjunto de duas retas, né? De dois eixos, um na horizontal, outro na vertical. O da horizontal é o eixo X, o da vertical é o eixo Y, ok? Lembram disso? Tá. Aí, o que mais que nós falamos? Nós dissemos que esses eixos, ao se cruzarem, eles dividem o espaço em 4 regiões, certo? E essas regiões são chamadas de quadrantes, beleza? Então eu tenho aqui, ó, primeiro quadrante, tá? Primeiro quadrante, segundo quadrante, e a leitura é feita sempre no sentido anti-horário, tá? Terceiro quadrante e quarto quadrante. Beleza, professor, eu lembro disso. Então, os eixos x e y, ao se cruzarem, dividem o espaço em 4 regiões chamadas de quadrante. A forma como nós representamos a reta no plano cartesiano, ela pode ser horizontal, paralela ao eixo x, ela pode ser vertical, paralela ao eixo y, nesse caso ela é constante, tá? Ou ela pode ser inclinada. Ao ser inclinada, ela pode ser inclinada para a direita ou para a esquerda, a sua parte superior. Ou seja, eu posso ter uma reta assim, inclinada para a direita, tá? Olha aqui, ó, a extremidade dela tá do lado direito, tá? Do eixo Y, beleza? Imagine o eixo Y, tem o lado direito do eixo e tem o lado esquerdo do eixo. A parte superior da reta, a parte superior e não inferior, a parte superior da reta, ela pode estar do lado direito ou do lado esquerdo. Então eu posso ter essa situação que seria do lado direita, ou eu posso ter essa situação aqui, ó, aonde a parte superior da reta está do lado esquerdo do eixo Y, beleza? Direita ou esquerda. Por que essa logística que eu estou apresentando para vocês?
Porque o estar à direita ou à esquerda vai depender se a função ela é crescente ou decrescente. Então anotem bem isso na mente e no coração. Toda vez que a inclinação da reta estiver do lado direito, é porque a função ela é crescente. Então direita quer dizer função crescente. E esquerda quer dizer função decrescente, ok? Beleza, professor. Eu sei. Então agora, recordando, se a inclinação da reta tiver na parte superior, do lado direito do eixo y, então a função é crescente. Se a inclinação da reta superior estiver do lado esquerdo do eixo y, então a função é decrescente. Beleza. Nós já identificamos que essa função aqui, ela é crescente. Por quê? Porque o A é positivo. Então ela é crescente. Se ela é crescente, então a inclinação vai estar do lado direito. Olha só o que acontece aqui, ó. Olha a inclinação dessa reta. Está do lado esquerdo. Então não é essa. Olha a inclinação dessa reta aqui. Ela está do lado esquerdo. Então também não é essa. Então só restou uma alternativa, a letra A. E olha a inclinação dela, gente, ó. Está do lado direito do eixo Y. Então, resposta correta, letra A. Beleza, galera? Você viu que nós não fizemos nenhum cálculo para encontrar essa resposta. Nós só usamos os conceitos básicos sobre função aí. Beleza? Vamos para o terceiro exercício. A figura a seguir representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola referente ao mês de junho de 2008. Se MX é o valor em reais da mensalidade a ser paga, em que X é o número de dias em atraso, então aí ele pede para nós determinarmos qual é a função que representa o valor a ser pago nesse boleto. Tranquilo. Nós temos aí 5 alternativas. Vamos para o boleto. O que eu sei a respeito do boleto? O boleto ele tem um valor determinado. Ele tem um valor determinado. Qual é o valor determinado desse boleto? R$500. Como que eu sei? Está aqui, ó, valor do documento, ó. Valor do documento, R$500. Ou seja, se eu pagar no vencimento, tá? Eu vou pagar R$500. Agora, se eu pagar ele fora do vencimento, aí tem multa e juros diários, tá? Observem que no campo instrução do boleto, aqui, está escrito o seguinte: no caso de pagamento em atraso, cobrar multa de R$10 mais 40 centavos por dia de atraso. Então, atrasou, multa de R$10 mais juros, né? Juros aqui de 40 centavos, gente. Como que eu represento 40 centavos? 0,4 ou 0,40, é a mesma coisa. 0,4 vezes o número de dias, tá? Porque é 0,4, que é 40 centavos, por dia, tá? Então, se eu atrasar um dia, eu pago 40 centavos. Se eu atrasar 2 dias, 80 centavos. Se for 3 dias, R$1,20. Eu vou multiplicando por 1, por 2, por 3, depende do número de dias. Só que eu não sei quantos dias de atraso terão. Então, eu represento por X. Conclusão. O valor pago, no caso de atraso, vai ser igual ao valor determinado na nota, mais o valor da multa, mais os juros diários. Então, vamos lá, ó. O valor pago vai ser 500, que é o valor determinado, mais a multa, que é R$10, mais os juros, que é 0,4 vezes
x, que é a quantidade de dias em atraso, que isso eu não sei, então eu represento por x, né? Porque o exercício falou em que x é o número de dias de atraso. Só que 500 mais 10, gente, são 510 mais 0,4x. Então, ó, o montante a ser pago vai ser igual a 510 mais 0,4x, resposta letra C. Pronto. O objetivo era só mostrar a equação que representa o cálculo dessa duplicata, desse boleto, caso ele seja pago em atraso. Continuation, galera. Exercício 4. Um jardim de forma retangular tem 96 metros quadrados de área. Se aumentarmos o comprimento desse jardim em 3 metros e a largura em 2 metros, a área do jardim passa a ter 150 metros quadrados. Calcule as dimensões originais do jardim. Bom, esse exercício ele tem um grau de complexidade um pouco maior. Ele fala que eu tenho um jardim retangular. Então, eu vou desenhar aqui um retângulo para a gente ter uma ideia, tá? Então, no retângulo eu tenho comprimento e tenho largura. Beleza, ó. Aqui, ó. Eu não sei as dimensões desse jardim, mas eu vou dizer que aqui é x e que aqui é y, beleza? O comprimento é x e a largura é y. Inicialmente, ele fala que esse jardim tem 96 metros quadrados de área. Como que eu acho a área de um retângulo? Comprimento vezes largura. Ó, área é igual a x vezes y, tá? Como ele falou que a área tem 96, eu tenho que x vezes y é igual a 96, tá? Beleza, gente. O que eu posso fazer aqui? Eu posso isolar o x e passar o y para o outro lado, ele passa dividindo. Conclusão, x igual a 96 dividido por y. Vou parar aí, não dá para fazer mais nada, tá? X igual a 96 dividido por y. Agora, continuando a leitura do exercício, ele diz assim: se aumentarmos o comprimento em 3, a largura aumenta 2 e a área passa a ser de 150 metros quadrados. Ou seja, se eu pegar agora esse jardim, agora ele está maior, tá? Agora ele está maior e mais largo, ok? Ele fala o seguinte: se aumentar o comprimento em 3, x mais 3, a largura em 2, y mais 2, a área passa a ser de 150 metros quadrados. Aqui, quando era só xy, era de 96. Conclusão. O que é a área? O que seria a área nesse caso aqui? A área seria o comprimento, que é x mais 3, vezes a largura, que é y mais 2. Bom, gente, eu sei que a área vale 150. E eu cheguei à conclusão que x é igual a 96 dividido por y. Então, o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou colocar 96 sobre y. Então, vai ficar bem assim, ó. 96 sobre y mais 3, tá? Vezes y mais 2, isso é igual à área, que é 150. Galera, eu tenho aqui uma multiplicação, então eu tenho que fazer essa multiplicação aqui, ó. E vou aplicar a distributiva, esse vezes esse vezes esse. Então vamos lá, 96 sobre y vezes y, mais 96 vezes 2 sobre y. Agora vou multiplicar o 3 vezes y e o 3 vezes 2. 3 vezes y, 3y, 3 vezes 2, 6. Tudo isso é igual a 150. Agora olha só o que vai acontecer aqui, gente. Eu estou multiplicando 96 por y, só que eu estou dividindo por y também.
Se eu multiplico por y e divido por y, então eu posso cancelar. Vai ficar só 96. Já aqui, não dá para cancelar. 96 vezes 2, 192 sobre y. Mais 3y mais 6 igual a 150. Agora, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou pegar esse 150 e vou trazer ele para cá, tá? Vou trazer... Aliás, eu não vou trazer ele para cá ainda. Eu vou passar esse 96 e esse 6 para o outro lado. Então, vai ficar bem assim, ó. 192 sobre y mais 3y é igual a 150 menos 96. Lembram? Trocou de lado, troca o sinal. Menos 6. Então, eu vou ter aqui 192 sobre y mais 3y é igual... Agora, o que eu vou ter que fazer aqui? Subtrair 150 menos 96 menos 6. Fazendo essa conta, vai dar 48. 150 menos 96 vai dar aí 54. 54 tira 6, 48. Beleza. Professor, e agora? Como que eu faço? Agora, eu tenho que tirar esse cara daqui de baixo. Para ele sair daqui, eu vou ter que fazer o MMC, tá? O MMC. O MMC de y e 1 é y, tá? Vai ficar y aqui, ó. Aí como que a gente procede? Pega, divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Y dividido por y é 1. 1 vezes 192, 192. Mais y dividido por 1 é y. Y vezes 3y vai dar 3y ao quadrado. Y dividido por 1 é y. Y vezes 48 vai dar 48y. Bom, agora eu posso eliminar o y. Eu já fiz o procedimento do MMC. E a minha conta ficou bem assim, ó. 192 mais 3y ao quadrado igual a 48y. O que eu vou fazer? Eu vou passar o 48 para o lado de cá. Então, trocou de lado, troca o sinal. Já vou organizar a minha equação aqui, ó. 3y ao quadrado menos 48, porque trocou de lado, mais 192 igual a 0. Observe que ela já está ganhando o formato de uma equação do segundo grau, tá, gente? Professor, eu posso simplificar essa equação? Pode. O que é simplificar? É dividir toda a equação por um valor só. Eu tenho que encontrar um valor que consiga dividir todos os termos dessa equação. Pode fazer isso? Pode, gente. Numa equação eu posso somar, subtrair, multiplicar, dividir, desde que tudo que eu fizer de um lado eu faça do outro e faça em todos os termos, ok? Então é o que eu vou fazer. Eu vou dividir essa equação por 3. Por que por 3, gente? Porque eu tenho 3y aqui, ó. Então não dá para dividir por 4, eu tenho que dividir o 3, só divide ele mesmo, o 3. Então 3y dividido por 3 vai dar só y, porque 3 com 3 elimina. Menos 48 dividido por 3, gente, dá 16. E 192 dividido por 3 dá 64, igual a 0. Portanto, está aí uma equação do segundo grau. Agora, você vai resolver com uma equação do segundo grau. Então, você vai achar lá o valor de delta, tá? O que é delta, gente? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual, o B é 16, no caso menos 16, ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 64, delta é igual, 16 ao quadrado, 256, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 64,
256, portanto, delta igual a 0. 256 tira 256 é 0. Se o delta é 0, o que vai acontecer? Vamos lá para a fórmula de Bhaskara, né? Então, meu y vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, meu y vai ser igual a menos b, que vale menos 16, mais ou menos raiz quadrada de 0, dividido por 2 vezes a, que vale 1. Conclusão: y é igual a menos com menos dá mais. Aqui, mais ou menos 0, então isso aqui vai dar 0, não preciso nem colocar, tá? Então, vai ficar 16 dividido por 2, portanto, y igual a 8. Opa, achei o valor de y, acabou? Não. O exercício falou, calcule as dimensões. Então, as dimensões são comprimento e largura. Eu achei o y, que é a largura aqui. Falta achar o x. Como que eu faço para achar o x? X é igual a 96 dividido por y. Então, eu vou ter 96 dividido por 8, x igual a 12. Então, portanto, está aqui, ó. As dimensões são 8 para y e 12 para x. Está respondido aí o exercício. Continuando aí, quinto exercício diz o seguinte. Uma companhia de seguros levantou dados sobre os carros de determinada cidade e constatou que são roubados em média 150 carros por ano. O número de carros roubados da marca X é o dobro do número de carros roubados da marca Y. E as marcas X e Y juntas respondem por cerca de 60% dos carros roubados. O número esperado de carros roubados da marca Y são de... Então, vamos para o cálculo, galera. Quais são as informações que nós temos aí? Total de carros roubados, né? O exercício deixou claro que, em média, são roubados 150 carros. Qual outra informação que eu tenho? Que as marcas, o número de carros roubados da marca X é o dobro da marca Y. Então, marca X é igual ao dobro da marca Y. Conclusão: os carros roubados de X são 2 vezes a quantidade de carros da marca Y. Então, eu represento assim, X igual a 2Y. A outra informação que ele deu é que X e Y juntos. Como que eu represento juntos, gente? Somados. Juntos quer dizer o que roubou de X mais o que roubou de Y. Isso que quer dizer juntos. Então, essa palavra, matematicamente, quer dizer para nós uma adição. Tá? Se X e Y estão juntos, então eu vou somar X mais Y. Então, o que o exercício falou? Que X e Y juntos, ou seja, X mais Y, representa 60% dos carros roubados. Ou seja, 60% de 150. Por quê? Porque são roubados 150 carros. E como que eu calculo 60% de 150? 60 vezes 150 dividido por 100. É assim que eu calculo a porcentagem de um determinado valor. Multiplica o valor da porcentagem pelo valor e divide por 100. Fazendo essa conta, nós vamos aqui, 60 vezes 150, 9.000. 9.000 dividido por 100, ó, corta 2 zerinhos, igual a 90. Então, eu tenho que X mais Y vai ser igual a 90. X mais Y é igual a 90. Mas quem é meu X, gente? Meu X vale 2Y. Então, eu tenho aqui, ó, 2Y mais Y é igual a 90. Quanto que são 2Y mais Y? 3Y, igual a 90. O 3 está multiplicando, passo ele dividindo, e 90 dividido por 3, isso é igual a 30. Conclusão, galera. Olha a pergunta. O número esperado de carros roubados da marca Y. Então, Y igual a 30.
Resposta letra D. Então é isso aí, tá? O número esperado da marca Y é 30 aí, galera. Então, beleza. Galera, e assim terminamos essa bateria de exercícios aí sobre função do primeiro e do segundo grau. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Forte abraço para vocês e não esqueça de no final do vídeo dar aquele like, aquele joia, clique, curta e compartilhe. Galera, forte abraço. Tchau, tchau.